Olá, muito obrigado aqui por acessar esse vídeo. E aqui a gente vai fazer uma série de vídeos sobre a relatividade de Einstein. E ela vai ser toda baseada no estudo que eu mesmo fiz desse livro aqui, né, que você pode ver, que foi escrito pelo próprio Einstein. E aqui tem todas as informações do livro, né? Ele é uma tradução, né? Óbvio. Einstein não sabia português. E até vou mostrar que o livro ele é bem pequeno, mas tem ideias grandes, né? E eu li ele, fiz um estudo e quero fazer um vídeo, uma série no canal tentando explicar a teoria para quem é leigo. Mas assim, apesar de eu vou explicar ela em termos simples, exige assim uma certa compreensão da física do ensino médio, que a gente aprende no ensino médio. Mas assim, até um leigo acho que pode assistir e aprender muita coisa sobre a teoria. Bom, então vamos começar. Esse primeiro vídeo a gente vai fazer sobre a primeira parte do livro. E vamos lá então. A teoria, ela é a teoria da relatividade geral. Ela só foi publicada em 1915, né, pelo Einstein. Só que antes ele tinha feito a teoria da relatividade especial e ele publicou ela em 1905, 10 anos antes. E a teoria da relatividade geral, ela é mais abrangente e ela realmente ela é mais abrangente, ela amplia, né, a relatividade especial, que é mais restrita. E a gente vai começar explicando então como ele elaborou a teoria da relatividade especial e no que ela se baseia e tudo mais. E bom, assim, primeiro a gente tem que entender que na física tudo se dá em termos de sistema de coordenadas cartesianas. E o que é um sistema de coordenadas cartesianas? Ele consiste de três paredes planas e rígidas, perpendiculares uma à outra e conectadas a um corpo rígido. E tudo dentro do sistema de coordenadas cartesianas, ele é regido pela geometria euclidiana, que é a geometria que a gente aprende também no ensino médio. Geometria lá do Euclides mesmo. E toda descrição espacial de eventos requer que os eventos sejam colocados em relação espacial com um corpo rígido, que é o plano de sistema de coordenadas cartesianas. E aí aqui a gente tem um exemplo de um sistema de coordenadas, né, de três eixos, tridimensional, que tem as coordenadas x, y, z, né, os três eixos, certo? Então tudo vai ser tratado em termos de sistema de coordenadas cartesianas, né? Assim funciona a física. Bom, daí ele discute sobre o conceito de espaço e tempo na mecânica clássica. E vamos falar primeiro de espaço. Existe o conceito de posição e o conceito de espaço. E assim, ele diz no livro que francamente a gente não tem a mais vaga ideia do que é o espaço. E aí só depois ao longo do livro a gente vai falar mais sobre isso. Mas ele primeiro então traz a reflexão do conceito de posição. E eu trouxe assim um exemplo que ele é muito dado em ensino médio, que é o do avião. Que aqui a gente tem um avião, né, com velocidade v, que nem eu indiquei aqui, um vetor, né, que indica que ele está em movimento horizontal. Então a gente vai supor que tem um observador dentro do avião que vai soltar um bloco de cimento, ó, um bloco de cimento cinza aqui, né, e vai deixar o bloco cair, né? A gente está na Terra, então a gente está sujeito aqui a um campo gravitacional de aceleração g, né? Igual eu indiquei aqui. Então o bloco cai. Só que para o observador dentro do avião, esse bloco ele percorre uma trajetória em linha reta para baixo, né? Vertical. Só que para um observador externo, fora do avião, esse bloco de cimento ele percorre um arco de parábola, né? Uma trajetória diferente, uma posição diferente. Então a gente já pode observar que a posição que ele descreve no espaço, ela depende do referencial.
Para o referencial dentro do avião é uma linha reta, para o referencial externo é um arco de parábola. Então, assim, por isso que eu trouxe esse exemplo do avião, porque ele é muito clássico em ensino médio. E para você ter mais familiaridade, de repente, se você já viu esse exemplo. Bom, e quais são as conclusões, então? Se a gente, ao invés de usar a expressão corpo de referência, a gente usa a noção de sistema de coordenadas, a gente vai ter aqui que o bloco de cimento, está escrito pedra, mas está errado. O bloco de cimento, ele descreve uma linha reta com relação ao sistema de coordenadas no avião, aqui está errado também, não é vagão, mas uma parábola para um sistema de coordenadas no solo, certo? A gente só substitui o termo corpo de referência por sistema de coordenadas, porque assim é feito na física. Então não existe uma trajetória em si própria, mas apenas uma trajetória em relação a um determinado corpo referencial ou sistema de coordenadas. E o tempo na mecânica clássica ele é absoluto, ele é igual para ambos os referenciais, tá? Isso na mecânica clássica. Bom, agora a gente vai entender o conceito de sistema de coordenadas galileano. Bom, a gente aprende lá no ensino médio, né, que o princípio da inércia, né? Como se fosse a primeira lei de Newton, né? Que de fato é a primeira lei lá da mecânica de Newton. E o Galileu também já tinha postulado que um corpo afastado o bastante de outros corpos permanece em repouso ou em movimento linear uniforme, certo? É um corpo que está ou em repouso, velocidade igual a zero, ou em movimento linear uniforme. O que é isso? É velocidade constante, uma velocidade que não varia, ok? Esse é o princípio da inércia. E um sistema de coordenadas ao qual se aplica o princípio da inércia é chamado de sistemas de coordenada galileano. Então, um sistema ao qual se aplica esse princípio da inércia é um sistema de coordenadas galileano. E é neles que tem validade as leis da mecânica galileana e newtoniana, certo? Então, assim, temos aqui um grupo de referenciais especiais ao qual valem as leis da mecânica clássica, mecânica galileana e newtoniana, certo? É importante entender isso. Bom, aí o Einstein fala sobre o princípio da relatividade em sentido estrito, que funciona assim, se a gente tem K, vamos supor K um sistema de coordenadas galileano, e K' está em movimento de translação uniforme com respeito a K, ou seja, está ou em repouso ou com velocidade constante com respeito a K, portanto K' é também galileano, e nele valerá as mesmas leis da mecânica de Galileu e Newton, certo? Então agora a gente vai propor uma generalidade desse enunciado. Os eventos naturais em K decorrem em relação a K', tá errado ali, né? Faltou um K', de acordo com exatamente as mesmas leis gerais. A isso chamamos de princípio da relatividade em sentido estrito. Ou seja, para todos esses referenciais galileanos, as leis da física clássica são válidas para todos eles. Esse é o princípio da relatividade. Por que ele ainda é em sentido estrito? Porque ele não diz sobre os referenciais que não são galileanos, ou seja, que pode ter um movimento de rotação ou um movimento acelerado. A gente ainda não sabe se essas leis são válidas com relação a esses referenciais, entendeu? Por isso que é um princípio da relatividade em sentido estrito. Bom, agora a gente vai falar sobre o teorema de adição de velocidades, né, segundo a mecânica clássica. Aqui a gente tem um carrinho, né? Um carrinho e tem uma pessoa dentro do carrinho e ela está andando lá dentro do carrinho. E o carrinho ele já estava em movimento. E a pessoa lá dentro está num carrinho em movimento andando dentro do carrinho, certo? Então, a velocidade que essa pessoa vai ter em relação ao solo que está parado, ela vai se somar com a velocidade do carrinho, certo? Isso é meio intuitivo.
Então, assim, se o carrinho tinha uma velocidade v e a pessoa dentro do carrinho uma velocidade w, ela vai ter em relação ao solo uma velocidade wzão, que é a soma das duas velocidades, da pessoa e do carrinho, que está dado aqui nessa relação. Só que o Einstein, ele diz que esse teorema de adição ele é insustentável. E a gente vai entender por quê. Não é válida essa relação. Só que assim, sempre foi tido que isso era válido. A gente inclusive usa isso na escola, essas relações. Só que a gente vai ver que não é bem assim. Bom, ele então expõe esse problema, que existe uma incompatibilidade aparente entre o princípio da relatividade e a propagação da luz. Porque foi descoberto que a luz ela tem sempre uma velocidade constante, igual a c, no vácuo. Ela tem seu máximo valor no vácuo. E ela é sempre constante. E, bom, vamos imaginar aqui que a gente tem um raio de luz, aqui representado, né, por essa seta amarela, e um trem com velocidade v. De acordo com o teorema da adição da velocidade da física clássica, a velocidade da luz relativa ao trem, ela é dada por essa relação, né? C, que é a velocidade da luz no vácuo, menos a velocidade do trem, certo? Porque aqui é uma situação de velocidade relativa, então tem que ter essa subtração. Só que o princípio da relatividade diz que a luz sempre tem velocidade c em relação a qualquer referencial, sabe? Ela tem que ser c tanto para um referencial, seja ao trem ou ao solo. Isso é um absurdo, isso é uma incompatibilidade. Então, assim, a gente vai ver aqui, ó, que temos um problema. Um dos princípios são inválidos ou haveria uma solução para essa incompatibilidade? Einstein percebeu que era possível construir uma teoria que conciliava esses dois princípios. E daí que foi derivada, então, a teoria da relatividade especial. E ela parte de dois postulados, assim, que diz que as leis físicas são as mesmas para qualquer referencial inercial e não existe um referencial preferencial, mas assim, não vamos tomar isso assim agora como uma obrigatoriedade, sabe, uma verdade, tá? A gente vai ver isso mais ao longo do vídeo, da série, e vai entender melhor. Vamos só tomar que as leis físicas são as mesmas para qualquer referencial inercial e a velocidade da luz é sempre constante igual a c, não importando o movimento da fonte de luz. Tá? A velocidade da luz não importa, não tem relação com o movimento da fonte de luz. Ela é constante independentemente disso. Bom, aí ele faz uma reflexão sobre o conceito de tempo na física, que é assim, a gente nunca refletiu muito bem sobre o que é a simultaneidade, assim. E ele faz umas discussões bem legais que quebram a cabeça da gente, assim. E ele faz uma reflexão sobre isso. E assim, o que é importante assim é que entende-se o valor de tempo ou momento em que um evento ocorre como sendo a hora mostrada pelo relógio imediatamente vizinho no espaço ao local de decorrência do evento. É assim que a gente interpreta o tempo na física, né? E ele diz lá que relógios de manufatura idêntica têm um andamento igual. A física ela usa esse conceito, né? Assim, e entende que os relógios ele têm um andamento igual, né? Eles são simultâneos, né? Mas a gente vai ver que também não é bem assim. Então, ele fala e vai mostrar pra gente que a simultaneidade é relativa. Bom, e aqui a gente tem um famoso experimento mental, né, da relatividade, que temos aqui um trem, né, com velocidade v, aqui indicada, e a gente tem aqui dois raios, né, ou relâmpagos. Um vai cair num ponto A e o outro no ponto B aqui, né, no solo, certo?
Então ele faz a seguinte pergunta: se dois relâmpagos são simultâneos em relação ao solo, será que também o são em relação ao trem que está em movimento? Muito interessante. E, bom, a gente vai ver que a resposta para essa pergunta tem que ser não. E por quê? Bom, vamos lá, vai exigir um pouco de abstração, mas eu espero que você compreenda aqui, né? Ó, o trem ele está em velocidade v para frente aqui, certo? Para a direita aqui. Então alguém dentro do trem também tem essa velocidade. E quem está no solo está parado, certo? Então assim, para quem está no solo, os raios vão cair ao mesmo tempo, tá? O raio A e o raio B vão atingir o solo ao mesmo tempo. Mas para quem está dentro do trem e tem uma velocidade v para a direita, vamos supor também que a pessoa consiga observar os dois raios, sabe? O da frente e o de trás, sabe? Ela consegue observar os dois. Como ela está em movimento para a direita, você concorda que a trajetória que esse raio de luz vai fazer para chegar nos olhos do cara é um pouco menor que a trajetória que esse raio de luz A vai fazer para chegar nele? Porque como ele está indo para frente, ele não está aqui no ponto exatamente médio, certo? Da distância entre os dois raios. Ele está um pouco para frente. Então, essa distância que esse raio B vai percorrer é menor. E como a velocidade da luz é constante, isso significa que ele vai ver esse raio B antes do raio A. Sabe, é abstrato, mas assim, eu espero que dê para você compreender isso, que ele vai enxergar o raio B antes do raio A. Então, para ele que está dentro do trem, esses eventos eles não são simultâneos. Então, assim, a simultaneidade ela é relativa, depende do referencial. Para o referencial dentro do trem, os raios não são simultâneos. Mas para o referencial no solo, para alguém que está parado e fora do trem, sim. Entendeu? Então, o que a gente pode concluir? Que cada sistema cartesiano ele tem sua própria noção de tempo. É como se fosse uma quarta dimensão. Para um referencial K temos x, y, z e t, e um K', x', y', z', e um T', que é diferente de T. Entendeu? Vamos continuar. Bom, aí a gente também pode ir além e perceber que a noção de distância é relativa. Bom, vamos supor aqui que no solo um cara vem e marca um ponto A e um ponto B e calcula a distância entre esses dois pontos, e é uma distância D, tá? Um cara faz a mesma coisa dentro do trem, ele vai lá, marca um ponto A' e um ponto B', certo? Que para o trem parado é a mesma distância que os pontos A e B têm. Só que como agora a gente tem um trem em movimento, essa distância que ele marcou lá dentro vai ser diferente da distância que está aqui no solo. Esse D' é diferente do D, porque está em movimento, está num referencial em movimento. Então aqui está até errado, ó. Não é que é igual, é diferente, tá? É diferente. Então assim, uma distância de 1 metro que está num referencial em movimento, ela é diferente do que uma mesma distância num referencial parado em relação ao outro. Bom, aí ele fala das transformações de Lorentz, né? E ele fala assim, né? Ele primeiro fala sobre essas duas hipóteses da física clássica, que diz que o intervalo de tempo entre dois eventos é independente do estado de movimento do corpo referencial. Isso não é verdade, né? Como a gente acabou de ver, a noção de simultaneidade é relativa e, portanto, o tempo também é relativo. E o intervalo espacial, ou distância entre dois pontos de um corpo rígido, é independente do estado de movimento do corpo referencial. Ambas essas hipóteses da física clássica não se justificam, então, de acordo com esses experimentos mentais. Então, Lorentz ele deduziu essas transformações para corrigir as transformações de Galileu, porque agora ele considera a luz com velocidade finita.
Antes, como não se sabia que a velocidade da luz era finita, considerava-se ela infinita. Só que os experimentos e o avanço da óptica e da eletrodinâmica constataram isso, né, que a velocidade da luz é finita. Então as transformações de Galileu sofreram uma correção, que são as transformações de Lorentz. E aqui a gente tem as relações, as transformações de Galileu aqui, tanto para todos os eixos, né, eixo X, eixo Y, eixo Z e o tempo. E aqui as transformações de Lorentz. E assim, tem no livro a dedução matemática, mas assim, ela é complicada e eu não confesso que eu não tive capacidade para destrinchar bem, para trazer aqui. E né, eu mesmo não entendi muito bem alguns passos, mas as relações estão aí. E a gente pode ver aqui, ó, no denominador desse x', isso daqui é o fator de Lorentz, tá? É o famoso fator de Lorentz, né? Raiz de 1 menos a velocidade ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado. É sempre um valor menor que 1, isso aqui. Bom, vamos continuar. Bom, daí assim, eu até trouxe um extra. Como eu fiquei devendo nessa questão da dedução das transformações de Lorentz, eu trouxe aqui uma dedução da dilatação do tempo, que é uma forma de entender, né, essa dilatação do tempo por meios de conhecimento do ensino médio. Aqui, vou até falar brevemente, a gente tem esse quadrado, é como se fosse um vagão de um trem, e aqui a gente tivesse uma lanterna, certo? Que emite um raio de luz. E aqui no teto do trem teria que ter um espelho que reflete esse raio de luz, certo? E assim, supondo que inicialmente ele está num referencial K parado, a gente pode calcular a distância que esse raio de luz percorre em função da velocidade dela e do tempo. E aí a gente pode ver aqui, ó, como o raio sobe e desce, ele percorre 2 vezes essa distância d, né, que é a altura do vagão. Então a gente pode estabelecer essa primeira relação, né, que a distância é a velocidade da luz vezes o tempo dividido por 2. Só que, para um referencial K' em movimento, que o trem está em movimento, ó, tem uma velocidade V indicada aqui, a gente vai perceber que esse raio de luz ele percorre uma trajetória diferente da trajetória no referencial K, que é a que está marcada aqui em vermelho. E se a gente perceber, é uma trajetória maior, só que a velocidade da luz ela é sempre constante. Então, se a gente aplica aqui um Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, que está marcado de lápis, assim, não sei se você enxerga, eu estou marcando aqui com o mouse, ó, esse triângulo, ele é retângulo e dá para aplicar um Pitágoras nele. E a gente tem as relações dos lados do triângulo. Então, se a gente aplica um Pitágoras e faz todas as manipulações matemáticas, a gente chega na fórmula da dilatação do tempo, que é semelhante a uma transformação de Lorentz, assim. E é essa relação que está aqui. E então, a dilatação do tempo ela pode ser calculada por meio dessa fórmula. Se você quiser tentar entender melhor a dedução, pode pausar o vídeo e olhar aqui os passos, tudo. Um dia eu pretendo trazer para o canal um vídeo específico só falando dessa dedução da dilatação do tempo. Mas para não prolongar muito, eu dei uma passada aí por cima, espero que dê para compreender aí mais ou menos os passos. Bom, então agora ele vai falar sobre o teorema da adição das velocidades, né, que agora vai sofrer uma mudança. Porque de acordo com a mecânica clássica, a gente tinha assim essa relação aqui, né? Que a gente já discutiu da pessoa dentro de um carrinho em movimento, andando dentro do carrinho, ela tem sua velocidade somada. Só que de acordo com a teoria da relatividade,
esse teorema da adição das velocidades ele é inválido e tem que ser corrigido pelas transformações de Lorentz. Então ela assume um novo formato aqui, ó. Esse teorema da adição da velocidade já assume esse novo formato. Agora, cabe à física descobrir qual dessas relações corresponde à experiência, à realidade. Entendeu? E é isso que a gente vai falar agora. Bom, antes, disso, agora no livro ele aborda essa questão das réguas e relógios em movimento, que assim, uma régua em movimento, ela é mais curta do que uma em repouso. Vamos supor uma régua de 1 metro num referencial K', que tem velocidade v em relação a K. Então, se a régua tem 1 metro, em relação a K, as coordenadas dela vai ser o x inicial é 0, considerando que a régua está na origem do eixo cartesiano. Então a primeira extremidade dela vai estar no x inicial 0. Como ela tem 1 metro, o x final vai estar em 1. Então, para a gente achar as coordenadas dessa régua no referencial K' que está em movimento, a gente tem que usar as transformações de Lorentz, a primeira equação da transformação de Lorentz. E o x' inicial vai ser 0, que é a coordenada x no referencial K, vezes o fator de Lorentz. Isso vai dar 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. E o x' final vai ser igual a 1, que é a coordenada x no referencial K, x final, vezes o fator de Lorentz. E assim, lembrando que o fator de Lorentz ele é sempre um valor menor que 1. Então, se a gente faz o cálculo do x' final menos x' inicial, ele vai ser um valor menor que 1. E o x' final menos o x' inicial é igual ao comprimento da régua, que está em movimento. E é menor que 1. Então, uma régua em movimento está provado qualitativamente que ele é menor que 1. Agora, sim, um raciocínio análogo pode ser feito com os relógios. Se a gente tem um relógio em segundos parado na origem de K', só que o K' é um referencial em movimento em relação a K. Então, entre o T'0 igual a 0 e o T' igual a 1, a gente vai transformar essas coordenadas para o referencial K, que está parado. Então, agora a gente vai usar a quarta equação aqui da transformação. E o T vai ser 0, que é 0 vezes o fator de Lorentz, que dá 0. E o T final vai ser T, que é igual a 1, dividido pelo fator de Lorentz. E isso é maior que 1, porque o fator de Lorentz ele é sempre um valor menor que 1. E 1 dividido por 0, alguma coisa é uma coisa maior que 1. Então, o tempo do relógio em movimento ele é mais lento, porque o relógio que está parado passou um tempo maior em relação ao que está no K', sabe? Eu sei que é um pouco mais abstrato essa parte, é uma análise mais matemática, assim, mas assim, basicamente é isso. As réguas em movimento são mais curtas e os relógios em movimento são mais lentos. É uma análise mais qualitativa. Bom, agora vamos falar de um experimento que foi feito antes mesmo dessas considerações teóricas, que foi o experimento de Fizeau, que consistia de um tubo que tinha um fluido dentro, um líquido, cuja natureza dele não importa, que tem uma velocidade v, e dentro do tubo foi emitido um raio de luz, aqui representado pela seta laranja. Então, ele quer calcular a velocidade da luz em relação ao tubo. Se vai ter, entendeu? Uma velocidade relativa aqui. E aí, assim, cabe ver se o teorema de adição de velocidades vai corresponder às relações de Galileu ou de Lorentz. E o resultado foi que
segundo as medidas do Zeeman, que deve ter sido o físico que fez os cálculos, o resultado da velocidade v do líquido na propagação da luz é dado pelas relações de Lorentz com menos de 1% de erro. Então, assim, uma precisão muito, muito grande. E, assim, o Einstein ele fala que a eletrodinâmica de Maxwell e Lorentz já tinha uma explicação anterior para isso, só que isso não contradiz a teoria da relatividade, que ele, segundo ele, até traz mais significado. Ela vai mais além e explica melhor, assim, algumas coisas que não estavam muito bem conectadas. E então esse experimento do Fizeau, ele pesa muito em favor da teoria. Bom, agora ele fala sobre o valor heurístico da relatividade, né? Bom, o que seria o valor heurístico, né? Heurístico significa que serve para descoberta ou para investigação de fatos. Então, assim, ele fala assim que toda lei natural deve satisfazer a propriedade de transformar-se numa versão idêntica de si mesmo quando as coordenadas espaço-tempo x, y, z e t do sistema original K são substituídas pelas coordenadas espaço-tempo x', y', z', t' de um novo sistema K', no qual a conexão matemática entre as variáveis novas e antigas é dada por uma transformação de Lorentz. E isso é importante na busca de leis naturais gerais, porque o princípio da relatividade ele era ainda muito estrito, né, aos sistemas galileanos. Então, essa descoberta que as transformações de Lorentz elas conectam as variáveis de um referencial com o outro é importante na busca de leis naturais gerais. Bom, aqui ele fala das consequências gerais da teoria. Bom, a teoria da relatividade especial, ela nasceu da eletrodinâmica e da ótica, né? A teoria de Maxwell e Lorentz adquiriu um poder lógico, né? Com a teoria da relatividade especial, uma maior interpretação física. A mecânica clássica precisou de uma modificação para se adequar à relatividade especial. Essencialmente, ela afeta apenas o universo das grandes velocidades, próximas à velocidade da luz. Porque assim, no cotidiano, a gente não percebe o tempo passar mais devagar para algumas coisas e outras não. E também não percebe a diferença no comprimento das coisas. Isso se dá numa escala só muito grande, de velocidades muito grandes. Então é isso que ele quer dizer. E aí ele faz também algumas considerações sobre conservação da energia e conservação da massa. E ele diz que ambas essas leis são fundidas em uma só com a teoria da relatividade especial por meio dessa fórmula, que é a famosa fórmula da teoria da relatividade de Einstein. Todo mundo, quando fala nela, fala dessa fórmula. E assim, no livro tem uma dedução matemática para chegar nela, mas também é muito complexa e detalhada e exige, né, um refinamento matemático que eu não quis trazer, entendeu? Então, mas ele chega nessa relação da energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, assim, mesmo uma massa muito pequenininha tem uma energia muito, muito grande, né? Porque ele está multiplicado pela velocidade da luz, que é um valor enorme, elevado ao quadrado, né? Então, mesmo uma massa pequena vai ter uma energia muito grande, né? Intrinsecamente nela, né? Bom, aí mais sobre experiências, né? A relatividade especial e a experiência. Ele faz considerações sobre os experimentos e as teorias de Maxwell e Lorentz e fala sobre o experimento de Michelson e Morley. Michelson-Morley, né? Que mostrou que não existe o éter, né? O éter seria um referencial em repouso absoluto, que foi um conceito criado para tentar justificar algumas coisas na física, como por exemplo a propagação da luz. Porque do mesmo jeito que as ondas mecânicas se propagam por um meio material, eles imaginaram que a luz deveria ter algum tipo de meio pelo qual ela se propaga.
e eles deram o nome desse meio de éter. E esse éter ele seria um referencial que estaria em repouso absoluto, como se tivesse parado no espaço, sabe? Só que o experimento de Michelson e Morley, que aqui eu coloquei uma imagem que eu peguei de um outro livro aqui, comprova que não deve existir um éter no universo. E assim, o experimento é muito complexo, eu coloquei a imagem a fim meramente ilustrativo mesmo, só para dar uma base aí do que se trata o experimento e tal. É muito complexo, ele nem aborda no livro como funciona, porque é realmente muito difícil de entender e daria um vídeo inteiro para eu falar sobre ele, assim, então não vamos aprofundar. Bom, aí ele fala do espaço quadridimensional de Minkowski, que foi um matemático mais antigo, e ele diz assim que a teoria da relatividade estabelece que os sistemas de coordenadas devem ter 4 dimensões, e não 3. E ele diz que Minkowski já tinha feito algumas considerações matemáticas sobre isso. Mas como isso fugiu muito do meu alcance também, no livro eu não entendi muito bem, e é uma matemática mais refinada, eu não vou abordar aqui. E assim ele termina a primeira parte do livro, né, falando sobre a teoria da relatividade especial. Aí, no próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre a relatividade geral, que é a segunda parte do livro. E assim, para finalizar esse vídeo, eu vou fazer um resumo do que a gente viu até aqui. Que foi a teoria da relatividade especial. A gente viu que ela se baseia em 2 postulados, né? Um diz que todas as leis físicas elas devem ter a mesma validade para qualquer referencial, né? O princípio da relatividade em sentido estrito. E que a velocidade da luz ela tem sempre velocidade constante. Ela tem velocidade constante, né? Melhor dizendo. Então, por meio desses 2 postulados, ele estabeleceu a teoria da relatividade por meio dos experimentos mentais, que dizem que o tempo é relativo e que, além do tempo ser relativo, a distância também é relativa. E vimos que alguns experimentos comprovaram isso, né? E as transformações de Lorentz elas servem para corrigir as transformações de Galileu da mecânica clássica. Então, assim, basicamente foi isso. E vou encerrar por aqui esse primeiro episódio dessa série. E muito obrigado se você chegou até aqui. E até a próxima.